As pessoas querem se entender, né, cara? As pessoas estão, sei lá, estão Eu acho... perdidas, né? Eu acho que se entender sempre foi uma questão para nós. A literatura mostra isso, né? Se a gente for buscar na literatura, a gente vai ver que muitos livros foram construídos numa perspectiva de entender a própria natureza humana. A filosofia já estava lá, né? E antes disso, talvez a religião ou outras formas de conhecimento, né? Então, eu acho que a busca por conhecimento, ela é uma busca bem interessante, né? Bem interessante, não, bem construída na história da humanidade, né? O Wesley cita sempre uma frase que é derivada dos textos do Michel Foucault, que é saber é poder. Né? Saber é poder, mas poder é saber também, né? Porque você, produzindo saber, você produz poder, mas com poder também você pode extrair mais saber das coisas, né? Então, por exemplo, hoje, o poder que o conhecimento médico nos dá, em muitos aspectos, nos permite abranger um conhecimento muito mais detalhado sobre o funcionamento humano, né? E, com isso, óbvio, ter mais estratégias de controle, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, essa é uma questão importante também, porque muitas pessoas acabam olhando para essas coisas de uma forma muito simplista, né? O conhecimento, ele vai se construindo, e se o conhecimento e o poder, eles vão se construindo e se apoiando em diversos processos, que nem sempre são processos lineares, fáceis de a gente entender. Às vezes eles são processos bem conflitosos também, né? Mas essa relação entre o saber e o poder, ela sempre existiu. E aí tem uma coisa interessante nisso que você falou, porque você diz, as pessoas estão querendo se conhecer. Mas por que a gente quer se conhecer? Por que você acha que as pessoas estão querendo se conhecer? O que você acha que leva elas a buscar autoconhecimento? Pois é, né, cara? A gente é meio que o único bicho que tem essa necessidade, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que a gente precisa de conhecimento? Para prosperar a nossa espécie? Talvez. A gente precisa de conhecimento, porque com conhecimento a gente consegue controlar melhor o ambiente. Certo? O conhecimento nos dá um poder para controlar as coisas. Então, se você chega no banheiro, tem duas registros para girar, e não tem nenhuma indicação, você vai ficar ali girando um registro, outro, até você descobrir qual que é o da água quente e qual que é o da água fria. Certo? Quando eu me mudei para cá, fiquei assim. Isso. Depois que você tem o conhecimento, você já vai direto, você poupa tempo, você tem um controle melhor do ambiente. Então, a gente busca conhecimento, na verdade, para estabelecer uma forma de controle melhor sobre o nosso ambiente, né? Isso nos permite interferir de melhor forma no nosso ambiente. E agora a pergunta, por que a gente quer autoconhecimento? Porque a gente quer se controlar melhor. A gente quer ter mais autocontrole. E sabe por que a gente quer ter mais autocontrole? Porque a gente não tem nenhum. É por isso que a gente busca conhecimento. A gente quer ter mais controle sobre nós mesmos. E isso vem dessa suspeita de que a gente não se controla. E aí para mim tem um erro. Porque o autoconhecimento nunca é um conhecimento sobre si mesmo. Porque o que a gente chama de si mesmo, na verdade, é uma referência que a gente faz a um fenômeno que é construído no nosso cérebro. Certo? Que é uma localização espacial de determinados eventos. Então, a autorreferência, que a gente chama de eu, de self, de ego, ele é um fenômeno do sistema nervoso central nesse processo de construção de um conhecimento sobre o mundo, certo? Sobre o ambiente, sobre as coisas que estão acontecendo, para mim poder, de certa forma, organizar o meu comportamento para o futuro. Então, o que acontece é que a gente faz a referência ao autoconhecimento, a uma estrutura que é produto do conhecimento e não a fonte. Então, não existe autoconhecimento, existe conhecimento das condições que te controlam. E aí, essa é a magia da coisa. Porque quando você conhece as condições que te controlam, você pode mudar esse ambiente, você pode mudar essas condições. E a partir daí você tem um pouquinho mais de controle. Mas
Eu adoro isso, porque é um sintoma. Nossa busca por autoconhecimento é um sintoma da nossa sensação de descontrole sobre a vida. Né? A gente está aí no luxo e achando que vamos morrer de fome. Né? Então é interessante isso. Mas por que um hipopótamo não sente essa necessidade de controle do ambiente? Ou sente? Sente, óbvio que sente. Ele controla o ambiente dele. Né? Não da mesma forma que a gente, não com a mesma diversidade de comportamentos e tecnologias que a gente, mas o hipopótamo está empregado a controlar o seu ambiente. As formigas que estão aqui na tua casa, elas controlam o ambiente. Certo? Olha só que coisa interessante isso, né, cara? Eu falo disso às vezes. Os parasitas que estão no nosso corpo, às vezes eles controlam o nosso comportamento, eles controlam o ambiente dele. Certo? E eu falei num post da toxoplasmose, né, que é um parasita que infesta o intestino dos gatos, e ele libera os protozoários, os ovos desses protozoários no ambiente. E quando ele libera, ele contamina os ratos. E esses ovos de protozoários vão se instalar na amígdala do rato, numa região muito específica que faz com que o rato pare de ter medo do predador. E quando o rato para de ter medo do predador, em alguns aspectos, em especial, é ter medo do cheiro da urina do predador, ele se torna uma presa mais fácil. O gato ingere o rato e os ovos são depositados de novo no intestino do gato, onde voltam a se desenvolver. Que demais isso, Que demais isso. Caraca. Então isso é muito bacana, né? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a biologia, quando a gente começa a compreender um pouquinho melhor a nossa biologia, não é que a gente abre mão de outras perspectivas sociais, sócio-históricas, filosóficas. A gente acrescenta um elemento de conhecimento novo aí, do qual a gente pode olhar essas perspectivas sobre essa miríade de novos fatos que a gente tem. Então isso é fantástico. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!